Boa noite. Boa noite. Senador Delcídio do Amaral deixa a cadeia em Brasília. STF arquiva investigação contra o tucano Aécio Neves. A empresa nega a participação de Fernando Henrique Cardoso em contratação da jornalista Miriam Dutra. Ministério Público de São Paulo entra com ação contra a prefeitura e questiona a construção de ciclovias na cidade. O governo federal anuncia corte de mais de 23 bilhões de reais no orçamento e prevê uma retração maior da economia para este ano. A OMS diz que ligação entre o Zika vírus e a microcefalia pode levar 6 meses para ser esclarecida. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, manda soltar o senador Delcídio do Amaral, do PT. Ele deixou a cadeia no início da noite. Ele ficou 87 dias preso. Delcídio foi preso em novembro, acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi flagrado numa gravação tentando comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, que na época estava preso e fechava um acordo de delação premiada. A conversa foi com o filho de Severo. Delcídio poderá voltar ao trabalho no Senado, mas terá de cumprir prisão domiciliar à noite e nos dias de folga. As medidas valem enquanto ele estiver no exercício do mandato parlamentar. O senador também terá de entregar o passaporte ao STF e está proibido de sair do país e de ter contato com os demais investigados no caso. A decisão do ministro Teori Zavascki também se estendeu ao chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira. Ele foi preso junto com o senador porque participou da reunião em que o petista ofereceu dinheiro para evitar a delação premiada de Nestor Severo. E o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, determinou ainda o arquivamento da acusação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. A Procuradoria-Geral da República não viu consistência nas afirmações feitas por Carlos Alexandre de Souza Rocha. Ele entregava dinheiro do doleiro Alberto Youssef no esquema de corrupção na Petrobras. Em delação, Carlos Alexandre citou o senador tucano como destinatário de uma propina de R$300 mil da empreiteira UTC. Aécio sempre negou as acusações. Hoje ele disse que a decisão do Supremo desmascara mais uma tentativa de envolver nomes da oposição em esquemas de corrupção do PT e do governo. E Teori Zavascki já finalizou a análise da denúncia contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e liberou o processo para julgamento em plenário. Os ministros vão decidir se abrem ação penal, o que converteria Cunha em réu. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusa Cunha de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido $5 milhões para viabilizar a contratação, sem licitação, de 2 navios sonda pela Petrobras. Cunha nega as acusações. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que a Polícia Federal vai investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se houver indício de crime. A declaração se refere a denúncias feitas pela jornalista Miriam Dutra, ex-amante de Fernando Henrique. Miriam Dutra teve um caso extraconjugal com Fernando Henrique entre 1985 e 1991, quando ele era senador e ela repórter da TV Globo em Brasília. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a jornalista disse que Fernando Henrique enviou $3 mil por mês a ela no exterior, por meio da empresa Brasif, concessionária das lojas Duty Free dos aeroportos brasileiros. O objetivo, segundo Miriam, era pagar despesas do filho Tomás e o dinheiro vinha de um contrato fictício de prestação de serviços. Ontem, Fernando Henrique afirmou que realmente teve contrato na época com a Brasif, mas não teria condições de se manifestar sobre a acusação até que a empresa preste esclarecimentos. O empresário Jonas Barcelos, dono da Brasif, disse que não se lembra de detalhes sobre o caso e que vai fazer um levantamento na empresa para esclarecer a questão. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se houver indícios de práticas criminosas, a Polícia Federal fará as investigações necessárias. Ele disse que essa é uma prática comum sempre que denúncias são publicadas pela imprensa. Fernando Henrique rebateu as declarações de Cardoso. Em nota, disse lamentar o uso político de uma questão pessoal e reafirmou que nunca utilizou empresa, exceto bancos, para a remessa de recursos a pessoas no exterior.
Também em nota, a Brasif confirma que contratou a jornalista Miriam Dutra em 2002 para realizar pesquisas sobre preços em lojas de free shops na Europa. A Brasif afirma também que Fernando Henrique não teve qualquer participação nesta contratação e que o ex-presidente não fez qualquer depósito na conta da empresa. A irmã da jornalista Miriam Dutra, Margrit Dutra Schmidt, é funcionária do gabinete do senador José Serra, do PSDB. Admitida como assistente parlamentar júnior, ela tem salário bruto de R$ 9.456,13, conforme o portal da Transparência do Senado. Serra negou irregularidades na contratação, mas afirmou que Margrit trabalha de casa. Ele disse que seu gabinete é pequeno e não tem espaço para todo mundo. O tucano disse ainda que atualmente Margrit se dedica a um projeto na área de educação. Antes de chegar ao gabinete de Serra, ela trabalhou com o ex-senador tucano Arthur Vigílio e com a senadora Lúcia Vânia, ex-PSDB e agora PSB. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Desde 2005, quando explodiu o escândalo do mensalão, que o PT frequenta as campanhas eleitorais, arrastando a bola de ferro da sua perversão ética e moral. Apesar disso, o partido não fez feio nas urnas, ao contrário. Reelegeu Lula, conquistou prefeituras importantes, como a de São Paulo, com Fernando Haddad, elegeu e reelegeu Dilma Rousseff. Na campanha municipal deste ano de 2016, o PT se apresentará diante dos eleitores arrastando não uma, mas duas bolas de ferro. Além de continuar nas manchetes policiais, agora com o Petrolão, como foi batizado o assalto aos cofres da Petrobras, o PT arrasta a bola de ferro da ruína econômica, uma marca da administração Dilma Rousseff. Segundo o indicador divulgado pelo Banco Central, a economia brasileira fechou o ano de 2015 com uma retração de 4,1%. É a maior recessão em 25 anos. Antes, a roubalheira era como que compensada na cabeça do eleitor pela sensação de prosperidade. Agora, tudo isso virou fumaça. Como se fosse pouco, o grande líder do PT, Lula, foi finalmente engolfado pelas crises. Investigado em várias frentes, Lula acha que não deve nada a ninguém, muito menos explicações. E ele critica a gestão da economia como se não tivesse nada a ver com peixe, como se não tivesse lançado em 2010 Dilma Rousseff como uma gestora impecável. Durante muito tempo, Lula se vangloriou de fazer a sucessora. Hoje, Dilma Rousseff está desfazendo Lula. Toda essa conjuntura vai cobrar um alto preço do PT nas urnas municipais de 2016. Boa noite. O governo federal anunciou o corte de mais de 23 bilhões de reais no orçamento e prevê uma retração maior para a economia neste ano. A notícia foi dada pelos ministros do Planejamento, Valdir Simão, e da Fazenda, Nelson Barbosa. O corte atinge projetos do PAC e emendas parlamentares. De acordo com Simão, as áreas sociais não serão afetadas e não faltará dinheiro para o combate ao Aedes aegypti. Não faltarão recursos orçamentários para o enfrentamento do Zika vírus, né? Também o sistema de saúde, o Sistema Único de Saúde e mais médicos. E no desenvolvimento social, o Bolsa Família está preservado. O governo passou a prever uma retração de 2,9% no PIB deste ano. Antes, a estimativa oficial era uma queda menor, 1,9%. O governo também aumentou a previsão de inflação de 6,47% para 7,10%. Nelson Barbosa afirmou que o governo vai enviar um projeto ao Congresso Nacional para fechar o ano com um déficit de até 60 bilhões de reais, o que equivale a quase 1% do PIB. O ministro reconheceu um momento de dificuldade da economia brasileira. Todo ano de redução do nível de atividade econômica, que é uma situação que não acontece no Brasil desde os anos 30. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi durante a Grande Depressão do século passado. Essa não é uma situação usual, é uma situação que exige também a adoção de medidas adicionais para lidar com a necessidade de estabilização econômica. O presidente do Democratas, senador Agripino Maia, comentou que o país está diante de uma catástrofe inevitável.
Para ele, os cortes no orçamento, inclusive na área da saúde, demonstram que o governo perdeu o controle da economia. O vice-líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão, disse que o contingenciamento comprova a ineficiência e incapacidade do governo que cortou os investimentos anunciados. Já o petista José Guimarães, líder do governo na Câmara, afirmou que os cortes no orçamento são uma demonstração evidente de que o executivo está sendo transparente e realista. Para o deputado, as medidas sinalizam o compromisso com a estabilidade fiscal e com a retomada do crescimento da economia. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em um ano, o preço dos aluguéis novos caiu mais de 3% em São Paulo, segundo dados do Secov. Essa é a média do valor do aluguel de contratos assinados em janeiro, comparados com janeiro do ano passado. Nesse mesmo ano, a inflação medida pelo IGPM subiu quase 11%. Esse é o índice de inflação que, em geral, reajusta os aluguéis velhos. Quer dizer, se o seu aluguel foi reajustado pela inflação, ficou mais de 14% mais caro que a média do preço dos aluguéis novos. É isso que está acontecendo em São Paulo. Com a crise, o preço dos contratos novos está caindo. No entanto, na média dos velhos e novos, o preço dos aluguéis em geral está subindo. Segundo o IBGE, o preço dos aluguéis está subindo 7% em média ao ano. E daí? Daí que há espaço para a negociação do aluguel velho. Se não tiver espaço para renegociar, é o caso de procurar alternativas. A crise está feia no mercado imobiliário. A venda de imóveis residenciais em São Paulo está caindo em torno de 18% ao ano. No Brasil, caiu 15% em 2015. Então, vale a pena negociar. Um exemplo, suponha que você pague R$2.000 por mês de aluguel. Suponha que você consiga reduzir mais ou menos pela metade o reajuste que seria pela inflação. Em um ano, são mais de R$1.300 poupados. Todos os aluguéis novos estão com preço menor? Não é isso. É bom lembrar aqui que a gente está falando de uma média. Como a gente sabe, preço de imóvel por vezes varia de rua para rua. Mas, no ano passado, o preço médio dos imóveis para venda em São Paulo caiu também quase 8%. Isso, é claro, sinal de que está sobrando casa, apartamento e ainda mais loja e escritório. A situação não deve melhorar neste ano. Como a gente soube hoje, o desemprego começou a crescer mais rápido no final do ano passado e vai assim até o final desse ano. Ainda há imóvel encalhado, ainda há pessoas fazendo distrato, cancelando uma compra. Ainda por cima, os bancos estão dizendo que a quantidade de dinheiro emprestada na economia vai cair. Logo, não há motivos para acreditar em recuperação do mercado imobiliário em 2016. Logo, o negócio é pichinchar. Boa noite. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que pode levar de 4 a 6 meses para provar a ligação entre Zika vírus e microcefalia. Os especialistas da organização disseram que existe um aumento do número de evidências de ligação entre o Zika e a microcefalia. O prazo de até 6 meses se refere ao período em que devem começar a dar à luz as mulheres que engravidaram no último trimestre do ano passado, quando aumentaram os casos de Zika no Brasil. Assim como aconteceu no início da epidemia do Ebola na África, pesquisadores vão se reunir nas próximas semanas para trocar informações sobre o diagnóstico de Zika e potenciais vacinas. Um guia de emergência para o controle do mosquito vai ser publicado em breve. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, vem ao Brasil na próxima semana. A sanitarista vai se encontrar com a presidente Dilma Rousseff para tratar da coordenação dos esforços brasileiros com um plano global contra o vírus. Margaret Chan também vai ao Recife para visitar mães e seus bebês com microcefalia. Já aqui no Brasil, hoje foi realizado o Dia Z de combate ao Zika vírus. Aqui em São Paulo, o alvo foram as escolas. O objetivo é conscientizar as crianças e os jovens sobre a importância de combater criadouros e a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika, da dengue, da febre amarela e da chikungunya. Os portões hoje ficaram assim, abertos. É que os alunos do ensino médio desta escola, na freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, tiveram uma conversa sobre como acabar com o Aedes aegypti, o mosquito transmissor dos vírus da dengue, da chikungunya e da Zika. Participaram da conversa o secretário estadual de Educação, José Renato Nalini, e o ministro das Comunicações, André Figueiredo.
Depois, os estudantes saíram pelo bairro ao som da bateria, distribuindo panfletos que ensinam a eliminar a água parada. Já em Heliópolis, na zona sul de São Paulo, as atividades foram voltadas aos pequenos. Também teve volta no bairro para alertar os moradores. Aproveitamos este momento para unir toda a comunidade e as crianças, que realmente é o futuro, é através deles que a gente tem que passar a educação e a ação. Quando chove, pode dar criadouro e também tem que tampar a água a caixa da água, porque senão pode criar muitos bichos. Água parada pode? Não. Em Pernambuco, a presidente Dilma Rousseff afirma que o país vai voltar a crescer e gerar empregos. E diz que não serão poupados esforços na criação de uma vacina contra o Zika vírus. Dilma esteve em Petrolina, onde entregou unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Nós hoje enfrentamos dificuldades em nosso país. Agora eu quero dizer para vocês, nós juntos vamos superar essas dificuldades. Esse país vai crescer, esse país vai gerar empregos, esse país vai continuar fazendo programas como esse, Minha Casa Minha Vida. A petista afirmou ainda que o governo federal não vai poupar recursos para desenvolver uma vacina contra o Zika vírus. Nós vamos usar todos os nossos recursos para garantir uma vacina contra esse vírus. Mas até a gente criar a vacina, produzir e distribuir, nós temos de combater o vírus, de qualquer jeito. Depois, em Juazeiro, na Bahia, que fica ao lado de Petrolina, Dilma deu uma palestra para alunos de uma escola sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. O ato fez parte do Dia de Mobilização Nacional contra o Zika em escolas. O Ministério Público de São Paulo entra com ação contra a Prefeitura e questiona a construção de ciclovias na cidade. A investigação começou há um ano e indica que houve sobrepreço na construção das ciclofaixas aqui em São Paulo. Segundo os promotores do patrimônio público, o custo agora foi 8 vezes maior do que na gestão anterior. O quilômetro da ciclovia entre CEAGESP e Ibirapuera ficou em R$4.400.000. 2 anos antes, na gestão Kassab, uma obra feita pela mesma empresa, o valor foi de R$600.000. Mas o Ministério Público diz que o problema é ainda mais grave. É a forma de contratação dessa construção, sem concorrência, o que não é permitido por lei. Segundo os promotores, essa contratação foi feita com base em atas de registro de preço, ou seja, uma ferramenta permitida para valores abaixo de R$1,5 milhão, para compras mais do dia a dia. A ação civil pública agora pede o ressarcimento de R$54 milhões aos cofres públicos e a condenação por improbidade administrativa do prefeito Fernando Haddad e de seus secretários. Suponha que ele ainda seja prefeito. Ele perde o direito político, portanto ele é cassado. A empresa, por exemplo, passa a ser proibida, a ser condenada a participar de licitações. Há a presença de uma multa civil, que pode ir até 10 vezes esse valor. Em nota, a Prefeitura criticou o Ministério Público. O texto diz que o fato de o promotor Marcelo Milani convocar a imprensa e distribuir a petição inicial antes de entrar com a ação indica o viés político do promotor. A Prefeitura disse ainda que vai aguardar o recebimento oficial da ação antes de se manifestar. Atenção aos relógios, termina neste final de semana o horário de verão. À meia-noite de sábado para domingo, os relógios devem ser atrasados em 1 hora em 10 estados, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e também no Distrito Federal. O horário de verão começou no dia 18 de outubro do ano passado. Segundo o decreto de 2008, revisado em 2013, esse horário diferenciado deve durar 4 meses, entre o terceiro domingo de outubro de cada ano e o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. O objetivo é economizar energia elétrica. Segundo o Ministério de Minas e Energia, nos últimos 10 anos foi possível uma redução média de 4,6% na demanda, no horário de pico. Esta é a 40ª edição do horário de verão no país. E agora a previsão do tempo com Mariana Armentano. Vai
Vai dar praia nesse sábado em todo o litoral paulista e todas as outras regiões do estado também terão um dia de sol e calor com chuvas só a partir da tarde. Na verdade, todo o estado terá um dia bem parecido com o de hoje. O sol brilha forte de manhã, entre pouca nebulosidade, mas já no meio da tarde as nuvens ficam mais carregadas e aí chove em pontos isolados, mas não dá para descartar temporais pontuais. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades paulistas? Em Ribeirão Preto, mínima de 20 e máxima à tarde de 33 graus. No litoral, em Santos, madrugada abafada com mínima de 23 e praia garantida amanhã com muito sol e máxima na casa dos 32. Aqui na capital, dia muito quente também, com termômetros na marca dos 30 graus durante a tarde. Só no domingo que o céu deve ficar mais nublado por aqui, mas a sensação ainda é de muito calor. Neste ano, o governo de São Paulo reduziu em 1 hora por dia as aulas de 118 escolas estaduais que têm período integral, mas a mudança está atrapalhando a rotina de muitos pais. Elaine está preocupada com o emprego dela. É que o filho estuda em uma das escolas que reduziram em 1 hora o período de aula. Até o ano passado, os alunos entravam às 7 da manhã. Agora entram às 7h30 e ainda saem mais cedo, às 3h30 da tarde. Antes, saíam às 4. Onde você vai arrumar um serviço que você consiga cumprir a jornada de 8 horas saindo às 2? Para poder estar aqui às 3 e pouco? Não tem. Juliana chega apressada. A maior parte das crianças já foi embora. Tá atrasada? Muito. O que você achou? Foi por causa da mudança do horário? Sim, sem dúvida. Só conseguiu apanhar Raika 20 minutos depois do horário. E não foi a primeira vez. Ontem mesmo eu cheguei aqui, já era mais de 4 horas. Aí estava ela e mais umas 2 crianças. Ana Clara vem e volta da escola com o pai. Ivanildo trabalha como cozinheiro e está apavorado. Às 8 horas de serviço não dá, não está batendo. Estou preocupado com o meu serviço, né? Tá com medo de quê? De perder o emprego. Os pais reclamam que não foram consultados e nem sequer avisados. A mudança afeta alunos e pais de pelo menos 118 escolas de ensino integral no estado. Até agora, a única justificativa da Secretaria de Educação é que a redução no horário acontece porque a carga de 9 horas diárias estava sendo considerada pesada para as crianças. Hoje, quando perguntado sobre os motivos da mudança, o secretário estadual de Educação se negou a responder. Não é do tema. No ano passado, sob a pressão dos estudantes, que ocuparam 200 escolas, o governador Geraldo Alckmin voltou atrás na decisão de reorganizar o ensino. O plano era fechar 92 escolas e transferir mais de 300 mil alunos. O governo alega que o número de estudantes vem diminuindo ano a ano. A Secretaria Estadual da Educação disse que a medida visa compatibilizar as matrizes curriculares nas escolas de período integral e que, para isso, a jornada passou a ser de 40 horas semanais. A pasta informou ainda que o núcleo básico será mantido e os alunos serão contemplados com matérias diversificadas, como educação socioemocional, por exemplo. E disse que as direções das escolas foram orientadas a notificar os pais a respeito das mudanças. A seguir, ataque aéreo nos Estados Unidos mata pelo menos 40 pessoas num campo de treinamento no Estado Islâmico na Líbia. E senador Bernie Sanders supera Hillary pela primeira vez em pesquisa nacional na disputa pela Casa Branca. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje no Todo Seu tem entrevista com o cara que há anos dá muita risada no banco da praça. Esse bate-papo é imperdível. Já sabe quem é, né? Tem Zé Armando Vanucci revelando tudo sobre os bastidores da TV. Nós vamos conferir um musical maravilhoso em tributo ao eterno Ray Conniff. Olha que coisa boa. Vem, estou aqui te esperando. O Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Ataque aéreo dos Estados Unidos mata pelo menos 40 pessoas num campo de treinamento do Estado Islâmico na Líbia.
O ataque atingiu uma casa onde os extremistas se reuniam perto da fronteira com a Tunísia. A operação tinha como alvo um dirigente do Estado Islâmico ligado a 2 atentados ocorridos no ano passado no Museu do Bardo e numa estância turística da Tunísia. Os serviços de informações dos Estados Unidos tentam agora determinar se o dirigente está entre as vítimas. 6 milhões de bolivianos vão às urnas domingo para decidir se autorizam o presidente Evo Morales a concorrer a um 4º mandato. Pela primeira vez, Evo Morales corre o risco de uma derrota nas urnas, depois que a oposição concentrou sua campanha nas denúncias de corrupção e de tráfico de influência em favor da ex-mulher do presidente. As pesquisas mais recentes indicam que 47% dos eleitores devem votar contra a autorização do 4º mandato e apenas 27% devem dizer sim. Morales intensificou seus discursos sobre a boa fase da economia do país. Apesar da queda dos preços das matérias-primas, a Bolívia prevê um crescimento de 5% no período de 2016 e 2020, ano em que termina o atual mandato. O senador americano Bernie Sanders aparece pela primeira vez à frente de Hillary Clinton em pesquisa nacional sobre a candidatura do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. A pesquisa da rede de TV Fox News mostra Bernie Sanders à frente com 47% contra 44% para a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A margem de erro é de 4,5%. Desde o ano passado, Hillary vinha liderando as pesquisas de intenção de voto, com vantagens de até 30 pontos sobre Sanders. De acordo com a sondagem, os dois venceriam uma eventual disputa com o pré-candidato do Partido Republicano, Donald Trump. Amanhã, Sanders e Hillary se enfrentam nas primárias em Nevada, um estado com forte presença latina. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma ótima noite e um bom final de semana. Até lá. Ronald Rios entrevista os rappers do grupo Racionais MCs em Histórias do Rap Nacional. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora. Todo seu.